Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da GTI. Eu sou Eduardo Sankowski, sócio da GTI. Estou hoje com o André Gordon, nosso gestor e sócio fundador da GTI. Gordon, nós vamos discutir hoje um tema bastante polêmico, a eterna discussão entre gestão ativa e gestão passiva. Então, antes de iniciar, acho que seria legal você definir o que seria gestão ativa e gestão passiva para os nossos ouvintes. É muito bom, é um tema recorrente, né? E ele sempre surge esse debate, principalmente porque o número que eu tenho sempre é esse: 90% dos fundos não batem o benchmark no longo prazo. Ou seja, se você tem esse entendimento que a grande maioria não vai bater o benchmark, por que você vai pagar uma taxa de administração e performance para um gestor ativo, ao invés de ter um gestor passivo, vamos dizer assim, que cobra muito menos e simplesmente replica o índice? Mas, respondendo a tua pergunta inicial, o que é gestão ativa e passiva? A gestão passiva é aquela na qual, como o nome mesmo diz, você simplesmente replica um determinado benchmark. Por exemplo, o Ibovespa. Então, o Ibovespa tem uma composição lá com 70 empresas, em determinados percentuais, você tem várias maneiras de replicar. Você pode comprar aquelas empresas nas mesmas proporções e ter um portfólio idêntico ao do Ibovespa, ou muito próximo. Qual que vai ser o seu resultado? O retorno do índice menos a taxa de administração, basicamente. Você pode fazer a mesma coisa com o índice futuro, que já replica o Ibovespa, né? O índice é o Ibovespa mais o custo do carregamento menos o aluguel. E obviamente, o caixa do fundo estaria no CDI, então o que você paga mais de custo financeiro no índice, você ganha no CDI, no fundo cash, né? Lembrando que nesse caso não poderia ser algumas categorias de fundo teriam restrições, ou você pode comprar um ETF, que nada mais é do que um fundo fechado, que replica determinado benchmark e é listado. Aí você tem ETF do Bovespa, ETF do IBX, você pode ter um ETF do setor imobiliário, por aí vai. Small cap, enfim, cada um define um parâmetro e a gestão passiva. Já na gestão ativa, muitas vezes você tem basicamente dois tipos, né? Um sem benchmark, que no nosso caso a gente não é atrelado, eu não me obrigo a seguir um benchmark, né? Ou seja, a gente tem uma liberdade maior, mas a ativa em relação ao benchmark, né? Aquela que você busca superar aquele benchmark, né? Então, por exemplo, um fundo de ações ativo Ibovespa, ele segue o Ibovespa à distância. Ele quer superar o Bovespa. Então, ele vai manter alguma relação maior, né? Então, o índice tem 10% de Petrobras. Eu não estou muito otimista com a Petrobras, vou ter 5%, vou ter 8%. Então, se ele tiver certo, ele vai um pouco melhor. O índice tem só 1% de Suzano, eu quero ter 5%, porque eu acho que a Suzano vai muito bem. Então, ele gera um alfa, né, em relação ao benchmark. No nosso caso, a gente olha uma distância ainda maior em Ibovespa. A gente só olha como referência mesmo para a cobrança de performance. A gente não segue o Ibovespa. Eventualmente está mais parecido. Já tivemos totalmente diferente do Ibovespa. Eu posso ter ações que não estão nenhuma ação do índice. Então, eu não sigo o benchmark. Então, a minha gestão é 100% ativa, né? Você diria, então, que a GTI busca o retorno absoluto? A gente busca o retorno absoluto. E aí, aquela equação afim lá da 8ª série, da 7ª série, né? É Y igual A mais BX, né? É aquela retinha, né? Que tem o eixo, né? No gráfico, né? O alfa é onde ele toca o eixo Y e o B seria a inclinação. Então, nada mais é do que o alfa e o beta. Quando você olha uma relação de longo prazo entre duas variáveis, no caso o retorno do fundo sendo no eixo Y e o retorno do índice Bovespa, ou de qualquer benchmark no eixo X, se eu sou um fundo passivo, o meu alfa é 0, eu não gero nenhum alfa, e meu beta é 1. Eu sou uma reta exatamente numa diagonal no meio do que divide em 2, né, com ângulo de 45 graus. O bolsa deu 1, eu dei 1. A bolsa deu 2, eu dei 2. A bolsa caiu 3, eu caí 3. Então, esse seria, vamos dizer, um fundo passivo, né? Alfa 0, beta 1. Aí você tem, por exemplo, um fundo passivo alavancado, que quero dar 2 vezes o Bovespa. Então, alfa 0, beta 2. A bolsa subiu 1, o fundo sobe 2. A bolsa caiu 2, o fundo cai 4. Né? E você tem fundos como o nosso,
que ele tem um alfa. No nosso caso, ao longo de 20 anos, o nosso alfa é em torno de 11% ao ano. Então, é como se, na média, eu já começo com 11 na frente, né? Cada ano o investidor já esperaria isso, né? Mais um beta. E o nosso beta, eu não lembro de cabeça, mas em torno de 70%, 0,7. Ou seja, nem todo alfa que eu estou na equação é uma geração pura. Uma parte do que eu estou gerando, ela vem do risco da bolsa. Então, a bolsa caiu 30%. Se o meu beta é 70%, isso aí vai significar menos 21 para mim. Como eu tenho um alfa de 11, eu somo menos 21 com mais 11, e aí essa perda de 10 seria, vamos dizer, a minha perda resultante. Então, eu fui melhor do que a bolsa, ainda que eu tenha caído. Então, o interessante da gestão ativa é que ela é muito mais difícil, tanto em ser executada, obviamente, porque ela exige realmente a busca por ativos, e quando você erra, você se distancia ainda mais daquele benchmark. Então, você tem que recuperar e buscar, né, gerar o seu alfa. Por outro lado, para o cliente também é mais difícil escolher os bons fundos. Por quê? Porque, como eu disse, a maior parte dos fundos no longo prazo acaba caindo do Bovespa para baixo. E aí você fala, por que eu vou ter mais volatilidade, né, ou um distanciamento desse benchmark para ter um retorno igual ou menor? Então, acho que espero que isso aí ajude, né? Tem um pouquinho de matemática, não é grande matemática, mas para entender esses conceitos. Agora, a gestão passiva, em algumas circunstâncias você acha que ela se aplica? Por exemplo, investimentos de curto prazo, algum posicionamento visando aproveitar alguma janela? Eu acho que sim, né? Quer dizer, a gente não é contrário à gestão passiva. Na verdade, os instrumentos passivos, eles têm diversas funções. Vamos lá, por exemplo, eu quero investir nos Estados Unidos. Eu, pessoa física, quero investir um pouco no exterior, não conheço nenhum gestor lá. Se você não conhece ninguém, o caminho mais seguro é você comprar um benchmark. Estou na Bolsa Americana, comprei o S&P. Eu vou estar com o S&P, se subir 20 eu subir 20, se cair 20 eu cair 20. Claro, os gestores bons vão ir melhor, só que eu evito o risco do desconhecido, de pegar um gestor que vai cair 90, né? Por outro lado, também é bastante útil a gestão passiva quando você tem um movimento tático de curto prazo. Por exemplo, a GTI, eu sempre falo, o cliente deve nos olhar com horizonte de médio a longo prazo, não de curto prazo. Por quê? Porque quando nós montamos a estratégia, a gente está pensando em algo que ainda está maturando. Então, às vezes pode ficar 1, 2, 3 meses patinando, já ficamos um ano patinando. E de repente dá aquela descolada e avança. Por quê? Porque a nossa tese se mostrou correta. Então, se a pessoa tem um objetivo de curto prazo de investimento, eu quero comprar um pouco de bolsa porque eu estou com uma expectativa positiva quanto à reforma tributária. Essa expectativa pode se materializar em um mês. Eu não estou comprando ações para um mês. Eu tenho ação que... Compramos, por exemplo, um laboratório que eu acho que daqui a 3 anos que ele vai ser... O investidor vai ter o retorno. Nesse caso, o investidor deve buscar um ETF, um fundo passivo. Por quê? Porque ele vai ter exatamente aquilo que ele está buscando naquele período curto, né? Muito difícil, vou comprar GT para ficar 30 dias. Pode acontecer qualquer coisa. Então, no longo prazo, você diria que se você escolher um bom fundo com um bom gestor que faça uma gestão ativa, busca retorno absoluto, faz a diferença vis-à-vis... Faz muita diferença. No nosso caso... quem investiu em 2003 lá no clube de Mona e está até hoje, felizmente são alguns, ele tem um retorno aí de 3.300% contra 400 e pouco do Ibovespa. Quer dizer, um multiplicou por 4, outro por 30. Então, assim, faz muita diferença. Agora, são 20 anos, né? Ou seja, essa diferença tende a aumentar conforme o tempo aumente. Agora, uma curiosidade até, Warren Buffett, que é quase que um ícone da gestão ativa, tem uma frase que eu acho que ele falou para a mulher dele ou para os filhos comprarem um ETF, na verdade, né? O que você atribui? Talvez a falta de conhecimento dos filhos ou da esposa? Estou aqui é interessante, é uma frase interessante vinda do Buffett, porque ele mesmo, ele é uma figura, eu diria que controversa, muitas vezes, né? Um dos melhores gestores, sem dúvida, e foi muito consciente por anos, só que ele ficou muito grande para aquilo que ele fazia,
né? Então, no início, ele comprou empresas que tinham alavancagem, né? Seguradora, e usava a reserva para comprar outra empresa, enfim. Ele conseguiu usar bem esses mecanismos e ele gerou tanto caixa, ele cresceu tanto ao longo desses mais de 50 anos como investidor. Eu sempre falo, o primeiro bilhão dele ele fez, já devia ter cabelo branco, né? Ou perto, né? E eu falo porque eu conheci o Buffett, livros dele nos anos 90, ainda ele não era tão conhecido. E não era o ícone que ele virou alguns anos mais tarde. Ele já era conhecido, obviamente, no meio. Mas hoje é uma figura, uma referência, né? E ele ficou com tanto caixa, ele, se não me engano, está com 200 e tantos bilhões de caixa, é uma coisa enorme, né? E às vezes ele recompensação, ele não tem como, é difícil para ele alocar. E aí, eventualmente, ele acabou entrando em alguns investimentos que não foram muito felizes, né? Com parcerias que ele supunha que fariam uma diligência maior do que fizeram, teve algumas perdas. E talvez acho que essa sugestão veio no sentido, pô, chega uma altura que tá difícil fazer aquilo que a gente fazia, melhor você comprar o ETF e ter a média do que eventualmente você correr o risco de comprar uma empresa que tem uma fraude contábil e vai ter uma perda de 50%, alguma coisa nessa linha. Não sei se foi isso, mas pode ser uma resposta. Pode ser uma resposta. A famosa frase. A outra, obviamente, vocês não entendem nada disso aqui, em vez de se aventurar, compra o ETF que pelo menos vocês vão estar na média. A famosa frase é o homem e suas circunstâncias, né? Talvez o momento dele é diferente. E aí, sob a ótica de gestão, se fala que houve uma grande ETFização, há muitos ETFs, há muita passivação, vamos dizer assim o termo, dos investimentos em bolsa. Você, como gestor, isso te afeta do ponto de vista de construção? Isso me afeta, no nosso caso, eu diria que positivamente. Em que sentido? Porque isso gera distorções e a gente se aproveita das distorções para fazer o contrário. Muitos falam, pô, vocês são contrarian investors, né? Investidores do contrário. A gente não busca ser contrarian, mas muitas vezes a gente está até short, em tese que todo mundo é unânime long, e o contrário, long em tese que todo mundo está short. Acontece com alguma frequência. Por quê? Porque quando você vai ficando, né? Não sei se termo, esse neologismo, né? Mas quando esse processo de passivização acontece, o dinheiro muito grande ele acaba entrando num mercado menor e aí ele infla os preços. Então ele cria essas distorções. Quem está no ETF fica muito caro, quem está fora fica muito barato. Então, por exemplo, às vezes você vê o caso do setor de farmácias, né? Claro, a Raia é uma farmácia que é superior em qualidade, etc. Mas faz sentido a Raia valer 45 bi e a Pague Menos chegou a valer 1,5 bi, né? Quer dizer, essa distância, uma tem 3 mil lojas, outra tem quase 2 mil. E, assim, porque a Raia está em tudo que é índice, Bovespa, a outra não está em índice. Então, ela fica distante desse dinheiro grande, né? Então, muitas vezes isso pode até nos beneficiar gerando oportunidades. E, óbvio, quando você faz alfa, você vai ficando diferenciado. Então, no longo prazo, você vai ter... Como que eu vislumbro os próximos 10 anos? Vão ter alguns poucos maratonistas, nós, se Deus quiser, e mais alguns fundos que já estão junto conosco há mais de 15, 20 anos. Os caras bons que surgiram nos últimos anos vão continuar, mas muitos fundos não têm a vocação. E aí você vê, pega um fundo de ação, acaba virando um fundo de crédito, porque conseguiu captar, e aí fez bem o crédito, e a ação acabou desaparecendo. O outro era um multimercado, aí resolveu fazer o fundo de ação, não era foco, não performou, depois acabou entendendo que tira isso aí, porque não está gerando alfa. Então, nos Estados Unidos é uma coisa bastante... É uma indústria que já vem desde 1900. Eu, quando frequentei o mercado de investimento norte-americano como alocador no início dos anos 2000, eu visitava fundos centenários. Eu adorava ver aqueles fundos de ações que tinham 80 anos, 70 anos, e muitas vezes aquilo já vendia, porque a história é longa, aquela consistência, o gestor às vezes mudou 1, 2 vezes. Eu cheguei a conhecer gestor que tinha passado por 29, o velhinho lá, e começou a carreira naquela época. Então, isso tudo era muito interessante. E aqui no Brasil você não tinha, porque é um mercado relativo. O Ibovespa surge o índice em 68. Quer dizer, é uma coisa mais recente, né? E com todas as crises que nós tivemos macroeconômicas, anos 70, depois cruzado, etc., você não tem história. A moeda não é... Você teve 6 moedas, 7 moedas aí nos últimos 100 anos.
Então, isso eu acho que felizmente estabilizou um pouco depois do Plano Real, então a gente tem tido um pouco mais dessa estabilidade. Então, eu acho que esse mercado vai amadurecendo e com o país enriquecendo, casas como a nossa, que já tem uma tradição e um foco, tendem a ganhar o seu nicho, a ficar lá mais consolidada, né? Obviamente, a geração de alfa é o pressuposto básico. E só uma curiosidade, você mencionou que você, como gestor ativo, não olha tanto o peso da determinada ação no índice, etc., se você está abaixo, acima, etc. E se uma ação vai entrar num índice, por exemplo? Ah, essa ação, muita gente no mercado fica, vou comprar essa ação porque ela vai fazer parte do MSCI, vai ter um fluxo vendedor que está A saindo. gente, obviamente, assim, a gente olha todas as informações, elas chegam na gente, a gente está monitorando, enfim, nosso dever, e eu como gestor ainda mais do que os analistas, é acompanhar a dinâmica das ações e às vezes tem oportunidade. Se por acaso a gente entender que tem uma oportunidade de curtíssimo prazo, a gente vai fazer pequeno, não é isso que vai ser o diferencial do Isso é fundo, um tático. mas obviamente, eventualmente um tático. Ah, a gente gosta dessa empresa, agora é claro, desde que aquela ação, aquela empresa passe nossos filtros. O analista apresenta, a gente olha a valuation, a gente gosta, passou aí pela tua área de risco, não tem nenhum veto na empresa por uma questão de governança ou ambiental, alguma coisa que possa nos limitar aquele investimento. Ela é uma empresa que a gente pode investir a qualquer momento. E, eventualmente, se a gente achar que, puxa, isso aqui vai ter uma distorção. Agora, eu tenho muito claro que eu não tenho vantagem competitiva em relação a gestores que ficam focados nisso. Então, muitas vezes, vai entrar no índice e vai ter uma demanda. Claro, só que alguém já fez isso antes. Alguém soube antes de mim, porque monitorou isso no que ia entrar no índice, que ia entrar com aquele percentual e já comprou, e no dia que entrar ele já vai vender. Então, quer dizer, essa arbitragem não seja o último a fazer, porque você vai perder dinheiro. Então, a gente tem isso muito claro. Então, a gente não é algo que a gente pode fazer, a gente eventualmente olha, mas não, sabe que não é aí que a gente vai se diferenciar. Legal. Pessoal, obrigado. Esse tema acho que é bastante envolvente, a gente podia passar horas aqui. Então, obrigado mais uma vez e não percam o próximo podcast já da GTI.